Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal do professor Gilberto Rocha. Estamos aqui para falar sobre a prova de literatura brasileira que foi aplicada ontem pela Universidade Federal do Paraná. Ontem, aliás, dia 13 de fevereiro de 2022, data em que se comemora oficialmente o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Uma feliz coincidência, não é verdade? Mas, enfim, a gente está aqui para falar das questões que foram solicitadas na prova de ontem, correto? Foram cobradas 4 questões, vou tentar aqui ampliar o tamanho da tela. E, gente, hoje eu estou usando aqui meu tablet, então eu vou passar o dedo na frente da câmera algumas vezes, você não ligue, tá bom? Então vamos lá. O seguinte, o gabarito já foi divulgado, né? Nós temos aqui o gabarito provisório. Então a gente vai comentar essas questões aqui. Foi uma prova boa, né? Questões de nível médio, ok? Questões com textos para leitura, então foi uma prova bem elaborada, como sempre, né? A primeira questão que a gente vai tratar é a questão que envolve o livro do Lima Barreto, tá bom? Lembrando que a numeração das questões, a ordem das alternativas pode variar de frase para frase, tudo bem? Então diz ali na questão 57 o seguinte: considere o trecho abaixo do romance de Lima Barreto. Diz assim, deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui a letra. Aí. Penetrou naquela vetusta parte da cidade. Senhoras e senhores, depois vocês deem uma pesquisada aí no vocabulário, tá bom? Não vou traduzir todas as palavras aqui, porque senão nosso vídeo vai ficar gigantesco, tá certo? Mas olha só. Penetrou naquela vetusta parte da cidade, hoje povoada de lôbregas hospedarias, mas que já passou por sua época de relativo realce e brilho. Os botiquins e tascas estavam povoados do que há de mais sórdido na nossa população. Aqueles becos escuros, guarnecidos de um e outro lado por altos sobrados, de cujas janelas pendiam peças de roupa a enxugar mal varridos pouco transitados, formavam uma estranha cidade à parte, onde se iam refugiar homens e mulheres que haviam caído na mais baixa degradação e jaziam no último degrau da sociedade. Escondiam na sombra daquelas betesgas coloniais, nas alcovas sem luz daqueles sobrados, nos fundos caliginosos das sórdidas tavernas, daquele tristonho quarteirão, a sua miséria, o seu opróbrio, a sua infinita infelicidade de deserdados de tudo deste mundo. Entre os homens, porém, ainda havia alguns com ocupação definida, marítimos, carregadores, soldados, mas as mulheres que ali se viam haviam caído irremissivelmente na última degradação. Sujas, cabelos por pentear, descalças, umas de chinelos e tamancos, outras. Todas metiam mais pena que desejo. Como em toda e qualquer seção da nossa sociedade, aquele agrupamento de miseráveis era bem o índice dela. Havia negras, brancas, mulatas, caboclas, todas niveladas pelo mesmo relaxamento e pelo seu triste fado, pelo seu triste destino. Bem, meus queridos, veja bem, eu falei para vocês darem uma pesquisada no vocabulário depois, mas obviamente na hora da prova você não tinha acesso a nenhum vocabulário para consultar, não é verdade? Então o que acontece? A gente usa aquela manha que a gente aprende no ensino médio, né? Que é o quê? Tentar deduzir pelo contexto. E acho que pelo contexto você percebeu que a descrição aqui é absolutamente negativa, né? É a descrição da periferia do Rio de Janeiro, é a descrição dos moradores, de alguns, né? Desses moradores aí da periferia do Rio. E é justamente uma cena em que eu falo muito para os meus alunos tomarem cuidado. Quem foi meu aluno com certeza vai lembrar, ou lembrou na hora da prova, né? É aquele momento em que o Cassie Jones ele sai da casa dele, vai para o centro da cidade, depositar um dinheiro na Caixa Econômica e volta de a pé. Então o que acontece? É mostrado ali, através desse trajeto que o Cassie Jones faz, como é o subúrbio, como é a periferia do Rio de Janeiro. E, gente, não tem mistério, ó. Nesse trecho extraído do 9º capítulo, vou andar com a tela aqui, tá? Do 9º capítulo do romance Clara dos Anjos, o ambiente descrito é o quê? Um recanto arruinado do Rio de Janeiro,
cuja pobreza perturba os planos amorosos de Cassie e Clara. Gente, vocês sabem, quem lê o livro, né, que o Cassie Jones, ele não tá afim de namorar a Clara dos Anjos, ele tá afim de fazer mal pra moça, tá bom? B. Um espaço público na capital do país, em que uma mulher embriagada acusa Cassie de tê-la desonrado. Tipo assim, não lembro, professor, então vamos pular. Letra C. Um arruamento irreconhecível para o protagonista devido ao brilho e realce das hospedarias coloniais. Como dissemos, esse texto trabalha com a ideia de degradação e não de destaque, de brilho, de realce das casas que ali são mostradas. Letra D. Uma vizinhança arruinada e miscigenada, misturada, onde morava Mahamak, com quem Cassie tinha uma dívida. Opa, peraí. O Mahamak é o padrinho da Clara dos Anjos, ok? O Mahamak, de fato, morava na periferia. Entretanto, Cassie Jones não tinha dívidas com o Mahamak, ok? E finalizando, um subúrbio formado por favelas que eram habitadas por trabalhadores pobres e mulheres degradadas. Muita gente boa marcou a letra E aqui, mas não é a letra E não, pessoal. Veja, naquele tempo não se usava ainda a palavra, a expressão favela. Se usava apenas a expressão morro. Morro disso, morro daquele outro. E não é isso, não é o morro que está sendo descrito. Então, de fato, a resposta é a letra B. Nesse mesmo capítulo, nós temos uma moça chamada Inês. Ela estava embriagada no meio da rua, ela reconhece o Cassie Jones e chama a atenção dele, e aí faz aquele bolinho de gente, aquela galera, aquele ajuntamento ali para assistir, para ver o que está acontecendo, certo? Então, realmente, a Inês, ela acusa o Cassie Jones de tê-la desonrado. Inclusive, ela fala que o filho do Cassie Jones, que já teria 10 anos de idade, já estava na detenção, ou seja, já havia sido preso, tá? Bem, vamos agora para a próxima questão, que tem a ver com o livro 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Diz assim, mais um trecho para a leitura, Antes de sair da aldeia, diante da minha recusa em ser batizado, Gersila se aproximou de mim, entre ofendida e irônica, e me jogou na cara que eu era como todos os brancos, que os abandonaria, nunca mais voltaria à aldeia, nunca mais pensaria neles. Jurei que não. Estava apavorado com o que pudessem fazer comigo, nada além de me cobrir de penas e me dar um nome e uma família da qual nunca mais poderia me desvencilhar. O meu medo era visível. Fiz um papel pífio e eles riram da minha covardia. Jurei que não me esqueceria deles e os abandonei, como todos os brancos. Bem, com base no fragmento transcrito acima e na leitura integral de 9 Noites, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O fragmento transcrito é parte da narração do antropólogo Boel Cohen, cujo suicídio ocorrido em 1939 é o fato que motiva a investigação do narrador principal e que conduz toda a narrativa. Bom, senhoras e senhores, de fato, o suicídio de Boel Cohen é o motivador da investigação do narrador. Porém, o Boel Cohen não é narrador, portanto a letra A está errada. B. O fragmento destoa da visão positiva sobre os resultados dos encontros entre diferentes culturas que predominam em 9 Noites, pois traz o depoimento de alguém para quem o convívio entre índios e brancos tende sempre à desarmonia. Veja, o livro não tem uma visão positiva sobre os resultados desses encontros envolvendo diferentes culturas, não. Pelo contrário. Então, na verdade, esse fragmento apenas confirma o clima negativo desses encontros, tá? C. O fragmento é parte de uma das cartas do engenheiro Manuel Perna e reforça suas advertências para que o narrador principal tome muito cuidado ao buscar a verdade sobre a morte de Boel Cohen. Veja. Esse trecho não é narrado pelo Manuel Perna, e mesmo que fosse, a narrativa do Manuel Perna, a carta feita pelo Manuel Perna, não é direcionada ao narrador, e sim para um interlocutor misterioso. Letra D. O fragmento exemplifica a obsessão do narrador por buscar a verdade sobre a morte de Boel Cohen, característica que desloca 9 Noites,
que se parece com obras ficcionais para os campos da reportagem e da não ficção. Veja, essa questão aqui, ela foi feita para enrolar o candidato, né? Se você já está cansado, entendeu, de fazer a prova e tal, é possível que você tenha vacilado e marcado essa. Ela realmente foi feita para te confundir. Veja, o narrador tem uma certa obsessão por buscar a verdade a respeito da morte do Boel Cohen, sim. Só que em que sentido deslocaria o livro Nove Noites, né? Dizendo aqui que se parece com obras ficcionais. Não. O Nove Noites ele parece com uma reportagem verdadeira, uma reportagem real. Tanto que o livro, boa parte do livro, o jogo feito pelo narrador é entre o real e o ficcional. O que é verdade e o que é mentira. Beleza? E lembre que o narrador, o autor de verdade, né, ele foi para a tribo, certo? Beleza? E sobrou a letra E, que diz o seguinte: o fragmento é parte da narração do jornalista e narrador principal, que adulto volta a passar por situações de medo e terror, algo que já havia sentido quando ainda criança visitara o Xingu na companhia de seu pai. Absolutamente certo. O narrador esteve no Xingu junto com o pai na década de 70. O pai havia comprado terras e o menino vivia assustado, né? Ele tinha medo dos índios, medo de voar com o pai, que era um péssimo piloto, né? Mas o fato é que está certa a letra E e eu espero que você esteja indo bem, né? Agora, meus amigos, é o seguinte: essa questão que vem agora, muita gente boa veio conversar comigo. Realmente é uma questão bastante, assim, ela é uma questão difícil, né? Não vamos enganar você, é uma questão difícil no sentido que ela faz uma relação entre o livro do Gonçalves Dias, que é o livro Últimos Cantos, e o livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. E você teria que ler com muita calma, com muita atenção, entendeu? E, de novo, se você, de repente, está cansado, deixou a parte de literatura por último, né? Não sei como é que você foi aí, mas vamos ver, cara. Eu vou tentar pontuar aqui algumas coisas ao longo da leitura, tá bom? É um trecho de um poema chamado O Meu Sepulcro, O Meu Túmulo, né? Diz assim: e cuidado com a pontuação, galera. Cuidado com a pontuação. Que tem gente que lê poema que nem lia lá no primário. Batatinha quando nasce, espalha, rama, pé no chão. Né? Fazendo aquela paradinha no final do verso. Nem sempre você vai fazer a paradinha, tá? É a paradinha de som que a gente chama, não é que nem a Anitta, né? Mas o negócio aqui foi, nossa, piada horrorosa. Mas é o seguinte, né? Leia seguindo a pontuação. Diz assim: quando os olhos, cerrando a luz da vida, ao extremo adeus soltar as esperanças, que na terra nos guiam, nos confortam e espaçam do porvir a senda estreita. Pausa. Ele está falando aqui sobre a morte, certo? Sobre a morte. A expectativa dele sobre a morte. Então é quando o extremo a Deus, ele soltar esse extremo a Deus, as esperanças que nos guiam e nos confortam na terra. Mas ele está falando só o quando, não sabemos mais o que aconteceu. Tem mais coisa aqui, diz o seguinte, ó: quando isento de míseros cuidados disser adeus às ilusões douradas, mas com elas também as dores cruas da existência, aos espinhos pontiagudos com que a verdade o coração nos roça. Pausa. Olha só. Ele está querendo dizer o seguinte, que quando ele morrer, mesmo que tenha, né, pouquíssimos cuidados sendo dispensados a ele, ele vai dar a Deus também as ilusões douradas, as dores cruas da existência. Então, ele já começa a sinalizar aqui que a morte é vista como um alívio. Ok? Vamos seguindo. Agora eu nem sei onde que eu parei mais. Na linha 9, né? O verso número 9, perdão. 10. Quando tocada
Não sentir minha alma da luz, dos sons, das cores, das magias que a natureza pródiga derrama no regaço da terra. Mais ditoso serei acaso então? Ou seja, será que quando eu morrer eu vou ser mais ditoso, vou ser mais feliz? Veja que tem uma pergunta. Ela não será respondida ainda. Veja. Quando meu corpo, a terra, mãe comum, pedindo abrigo dos sepulcros, no vale em paz descanse, hei de ser mais feliz, porque mo cobre pomposo mausoléu, em vez da pedra sem nome, em vez do túmulo de céspedes que se ergue junto à estrada, e ao viandante ao que ali passa uma oração suplica? Parece que ele está fazendo uma afirmação, mas não. Ele continua fazendo uma pergunta. Será que quando tiver um túmulo bacana, diferente daqueles túmulos que ficam na beira da estrada e a pessoa que passa tem vontade de fazer uma oração, será que eu vou ser mais feliz? Olha o que ele faz aqui na sequência. Parece uma resposta. Parece. Oh, não. Ao encalmado é grata a sombra, grato descanso aos membros fatigados. Presta igualmente a relva das campinas e os torrões pelo sol enrijecidos. Como o trabalhador que a sesta aguarda, o meu termo fatal sem medo espero. Eu então pedirei silêncio à morte, e fresca sombra a sepultura humilde que me receba, e a cuja superfície morram sem eco da existência as vagas. Bom, de novo ele reforça a ideia da morte, que ele está esperando a morte, que a morte o receba numa sepultura humilde, etc. E tal. O poema é interrompido aqui e temos a pergunta, que é a seguinte. O Alto de Natal Pernambucano, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, apresenta algumas semelhanças temáticas com a estrofe acima transcrita, parte integrante do livro Últimos Cantos. Assinale a alternativa em que estão corretas as aproximações entre as duas obras. Essa questão também foi uma questão bastante, aliás, foi uma questão bastante complicada, como eu disse antes, Na letra A diz assim, complicada para os candidatos, A esperança e as dores da existência mencionados nos versos 2 e 7, não é 2 a 7, 2 e 7, estão presentes na obra de João Cabral no nascimento de uma criança. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como a pouco em nova vida explodida. Você está vendo que a Federal considerou esse item correto, mas vamos ver os outros, vamos na sequência. B. O ato do eu lírico de se despedir das ilusões e das dores da vida, veja, ele não se despediu. É uma possibilidade dele se despedir dessas ilusões. Mas olha, também é encenado pelo retirante Severino quando ele comunica a decisão de se suicidar. Seu José Mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte da vida? Gente, eu vou andar com a tela aqui, tá? O Severino, ele não decide se suicidar. Ele pergunta para o Mestre Carpina se vale a pena ele se matar. Entendeu? E essa é uma pergunta que é feita em Morte e Vida Severina que fica sem resposta. Na verdade, a resposta a essa pergunta, se ele deveria ou não morrer, é dada de forma indireta pelo nascimento da criança, no final da peça, pelo nascimento do filho do Mestre Carpina. Então é por isso que a letra A está certa? Exatamente. É como se o nascimento daquela criança aliviasse as dores da existência, se transformasse numa espécie de esperança. Entendeu? Foi essa associação que o autor da questão tentou fazer. Eu não sei se na hora da prova vocês conseguiram pegar essa associação, beleza? Por isso que eu me demorei um pouquinho mais aqui nela, mas vamos lá, letra C.
A natureza benfazeja, mencionada nos versos 10 a 13 acima. Pausa. Eu nem vou ler o resto, né? Tem alguma coisa de natureza benfazeja, de uma natureza alegre, uma natureza acolhedora? Não, não é isso, né? E fora que o que tem na sequência do item aqui, dizendo que é feita uma espécie de previsão para a satisfação das necessidades humanas, né? Ó, cedo aprenderá a caçar, primeiro com as galinhas e não sei o quê. Gente, isso aí é uma cena em que as ciganas que vão visitar a criança recém-nascida fazem previsões, né? Não quer dizer que vai ser benfazeja também essa previsão. Pelo contrário, uma previsão de dificuldades para a criança, uma vida severina, né? D. O eu lírico opina nos versos 17 a 21 que ricos e pobres se tornam iguais quando morrem. Gente, não tem nada disso no poema apresentado. Outra, a mesma ideia foi apresentada nos seguintes versos de João Cabral. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida, e etc. Gente, aqui é o enterro do lavrador que morreu de tanto trabalhar numa plantação de cana-de-açúcar. Então não tem essa coisa de igualdade entre ricos e mortos, não. E, letra E, a morte é representada como descanso merecido nos versos 22 a 25, como também nesta fala de um coveiro em morte e vida severina. E esse povo lá de Riba, de Pernambuco, da Paraíba, que vem buscar no Recife poder morrer de velhice, encontra só aqui chegando cemitérios esperando. Aí está o seu erro, venha seguindo seu próprio enterro. Veja, não tem nada de descanso merecido, né? Os coveiros estão falando que eles vêm atrás disso, mas não é bem isso que vai encontrar, né? É uma morte severina. Não esquece do subtítulo, né? Aliás, do título do livro. E a última obra é cobrada aqui, né? O Uruguai, outra questão que muita gente veio conversar. Muita gente achou a questão difícil. Diz assim, ó, o fragmento abaixo é parte do segundo canto de Uruguai do poema épico de Basílio da Gama, publicado em 1769. Diz assim, só para quem não está localizando aqui, é a fala do índio Cacambo, certo? O Cacambo conversando com o general Gomes Andrade, o general que comanda as tropas luso-espanholas. Eu desarmado e só buscar-te venho, tanto espero de ti. E enquanto as armas dão lugar à razão, Senhor, vejamos se pode salvar a vida e o sangue de tantos desgraçados. Muito tempo pode ainda tardar-nos o recurso com o largo oceano de permeio, em que os suspiros dos vexados povos perdem o alento. O dilatar-se a entrega está nas nossas mãos, até que um dia, informados, os reis nos restituam a doce e antiga paz. Se o rei de Espanha ao teu rei quer dar terras com mão larga, que lhe dê Buenos Aires e Corrientes, e outras, que tem por estes vastos climas. Porém, não pode dar-lhes os nossos povos, ou seja, os 7 povos das missões. A respeito desse poema, considere as seguintes afirmativas. 1. Deixa eu andar um pouquinho aqui de lado, deu certo. Atendendo às regras da composição da epopeia clássica, Basílio da Gama inspirou-se num fato histórico acontecido séculos antes da escrita e narrou em versos metrificados e rimados. Primeiro, não há rima. Não há rimas. Os versos são brancos. Segundo, os versos são metrificados, sim. Todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Terceiro, o fato histórico narrado não é antigo. O fato narrado pelo autor aconteceu em 1756, ou seja, 13 anos antes da publicação de Uruguai, ok? 2. Em vez de dar a voz a um pastor, como é frequente na poesia do arcadismo, que é onde está inserido o livro, né? O poeta deu voz a líderes militares portugueses e aos indígenas, que habitavam a região dos 7 povos das missões. Perfeito. Veja, a voz dos portugueses não está no trecho, mas está no livro. Ok? Olha o enunciado a respeito desse poema. Que poema? O Uruguai. O livro todo é um poema só. 3. Como elementos de nativismo, pausa, muita gente se confundiu com essa palavra. Nativismo são os nativos, os moradores da região. Então, como elementos de nativismo, aparecem as personagens Cacambo,
guerreiro capaz de argumentar sobre o direito dos povos indígenas à terra, e a feiticeira Tanajura, que representa o aspecto mítico da cultura desses povos. Perfeito, a Tanajura é a feiticeira da tribo, a mesma tribo onde vive o Cacambo. 3, correta. E número 4. Abalada pela morte de Cacambo e auxiliada por Tanajura, Lindóia tem um sonho no qual vê com detalhes a destruição dos 7 povos das missões em consequência da expulsão dos jesuítas do Brasil. Veja, a Lindóia, Lindóia, sim, a Lindóia tem um sonho, mas ela não é auxiliada. Gente, peraí. Vamos refazer toda a explicação aqui, porque eu tô falando uma coisa e pensando em outra. Eu tô olhando aqui o nome do Cacambo e me atrapalhei. Gente, a Tanajura ela leva a Lindóia para uma gruta. Lindóia tem uma visão. Lindóia vê a destruição dos 7 povos das missões, não com detalhes. Ela, na verdade, não entende o porquê ela teve aquela visão. E a destruição não é consequência da expulsão dos jesuítas do Brasil. A ideia do narrador é mostrar que os índios são derrotados justamente porque os jesuítas não fazem nada. Os jesuítas apenas dão regras, eles ditam regras ali. Mas os jesuítas não pegam em armas. Quem pega em armas são os índios, que no final são abandonados pelos jesuítas e acabam se rendendo então ao general Gomes Andrade. E com essa rendição está encerrado o conflito, que tinha como missão do Exército Luso Espanhol fazer cumprir os dispositivos do Tratado de Madrid. Senhoras e senhores, está aí a resolução da prova da UFPR, tá? Dúvidas, deixem aí os seus, deixem aí nos comentários que a gente entra em contato depois, tá bom? Pessoal, em breve estaremos de novo por aqui, tá bom? Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.